Rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abraço os meus irmãos nesta manhã e os faça ver a bondade do Senhor na vida deles nesta manhã através desta palavra. Se houver gestos ou alguma palavra equivocada da minha parte, que o Senhor complete no coração deles a porção desse dia. Que eles sintam a presença do Senhor e sintam o direcionamento para vencer os desafios desse dia. Em nome de Jesus, me deixe ser útil na vida deles. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Bom dia, Pedro, Herbert, Sandra, Renan, bom dia. Bom dia, Helena Teixeira, Marciele, Teófilo. Bom dia, Adriana. Sejam todos bem-vindos. Oi, Noemi, bom dia, seja bem-vinda, obrigada pela presença. 1 Coríntios, Guimênia, bom dia, seja bem-vinda, querida. 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. A oportunidade e os desafios, eles andam juntos. Deus, na palavra de Deus não existe nenhum texto, nenhuma passagem que mostra oportunidade sem nenhum desafio, sem nenhuma oposição. Às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas e na maioria das vezes nossos problemas são financeiros. E às vezes a gente pensa... Se eu jogasse e ganhasse, meus problemas estariam resolvidos, não é? Às vezes a gente está num limite, assim, você pensou se eu jogasse isso e tal? Isso, eu queria dizer para vocês que a porta que se abre para você, o Deus que abre essa porta, Ele conhece você e conhece seus opositores, conhece seus adversários. Então, Ele já criou você com capacidade para vencer esses adversários. Lá no ventre da sua mãe, cada adversário que você teria ao longo da sua vida, Deus já colocou em você tudo que você precisa para vencer seus adversários. Agora, quando você escolhe e decide algo por você, você só se impressiona com a oportunidade. Mas você não conhece os adversários que você vai ter quando chegar ali. Tá na moda. Jogos, né, e tudo, as pessoas, eu mesmo já recebi convites para divulgar aqui jogos, cada um faz da sua vida o que quer, mas dá a impressão que resolveria se ganhasse, né, o problema, só que todas as oportunidades, elas vêm com oposição. Então, por que você não entrega o controle da sua vida para Deus, que conhece as portas que são para você e conhece os adversários e a oposição que você vai enfrentar. Porque, vamos supor, você joga e ganha. Você fala, resolvi meus problemas, mas não existe nenhuma oportunidade que não venha com algum problema, que não venha com algum desafio. Depois você descobre que o problema da sua vida não era o dinheiro. O nosso maior inimigo, ele está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. E nós ainda temos um inimigo, um opositor fora de nós, que é o inimigo das nossas almas. Então, aqui quando Paulo fala assim, olha, uma porta grande e eficaz abriu, mas há muitos adversários. Então, se toda oportunidade que você tem já é fato que você vai encontrar uma oposição, é fato que você vai ter adversários naquela oportunidade, você precisa acreditar e confiar na estratégia de Deus para sua vida. Eu vejo assim, a gente vê o resultado desses jogos, dessas coisas, né? Mas se você não quer dinheiro, eu quero, dá para mim. Se dinheiro não traz felicidade para você, me dá porque eu mando buscar. E aí você vai ver a história das pessoas com o dinheiro. Você vai ver que elas conseguiram problemas diferentes do que os problemas que elas tinham, mas elas não deixaram de ter problemas, não deixaram de ter dificuldades.
E mais, se é algo que você, é uma porta que você busca, que você vai e arromba, uma oportunidade que você vai, com a força do seu braço, a buscar essa oportunidade, você não conhece seus adversários, você não conhece seus opositores, você não conhece nem a si mesmo. Você não sabe como que você vai reagir diante dos seus adversários. Lá em Jeremias, Deus fala, sou eu que sei que planos que tem a vosso respeito, eu conheço o seu futuro, eu sei o que a sua alma deseja. Você abre a geladeira da sua casa querendo comer um negócio e não consegue nem saber o que você quer comer. Você nem sabe o que você mesmo quer, o que sua alma mesmo está buscando. Sabe, o milagre, ele está em você se dispor a entregar para Deus o que você tem nas mãos. O milagre não é ter seu problema resolvido. O milagre é você confiar e entregar o que tem nas suas mãos para aquele que abre as portas e abre a oportunidade. Eu costumo falar aqui, já falei outras vezes, quantas portas se fecharam para você? Quantas vezes você bateu em portas que continuaram fechadas para você? Tenha certeza de que nenhuma dessas portas eram suas. Nenhuma dessas portas eram para você. Porque a porta da grande oportunidade que Deus tem para você, para sua vida, ela está aberta para você. Só que você precisa acreditar que quem você é agora, nesse momento, e o que você tem nas mãos hoje, já é milagre. Já é um grande milagre. Mas nós estamos buscando um grande sucesso financeiro, nós estamos buscando um milagre grande na nossa vida. Mas você precisa acreditar que o que você tem nas mãos já é milagre. Quando acontece aquela multiplicação dos pães e peixes, muito se fala nessa multiplicação dos pães e peixes como foi sendo um milagre. Mas o milagre não foi o resultado do que Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes. O milagre foi aquele menino acreditar que o que ele tinha era suficiente para Jesus fazer o milagre. Pode ser que depois falar, foi uma arrecadação, um foi dando, foi uma arrecadação. Não interessa, aquele menino, a fé daquele menino, ele venceu ali a insegurança, o medo e a comparação. E entrega o que ele tem nas mãos. O milagre começou no pouco. O milagre começou em ele olhar e dizer, eu posso ser parte disso. As pessoas oram para o milagre da multiplicação, mas não olham para o milagre da entrega. Não olham para o milagre de alguém crer e acreditar. E vencer medo, vencer comparação, vencer insegurança. Ele era apenas uma criança e o milagre começa no que ele tem nas mãos. O milagre da multiplicação, isso é a conclusão de um milagre que começou nas mãos de um menino. Nas mãos de um menino. Então, quem abriu a porta para você, quem abre as portas para a sua vida, conhece essa oportunidade, conhece o tamanho dessa porta, conhece o seu tamanho e conhece o tamanho dos seus adversários. E ele é maior do que você, ele é maior que essa porta e ele é maior que os seus adversários. Agora virou um meme, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma brincadeira que rola na internet. Aí a pessoa fala assim, os boletos é contra nós, a balança é contra nós. As pessoas pegaram esse texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? E fizeram uma brincadeira na internet, mas que muitas vezes repetida, a gente começa a acreditar. E não existe nenhum boleto que seja maior que Deus. Não existe nem uma enfermidade, nenhum adversário que você, nenhuma oposição que você vai enfrentar que seja maior que Deus. Então, quando a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por mais que seja uma brincadeira, os boletos é contra nós, a balança é contra nós.
Isso repetido muitas vezes, você vai acabar acreditando de que essas coisas são contra você. Você fala, ai, Fernanda, coisa boba, isso é só uma brincadeira de internet. Não é só uma brincadeira de internet. A gente não pode pegar um versículo bíblico e fazer piada dele, fazendo piada e repetindo várias vezes algo que o versículo não quis dizer. Às vezes nem é piada, nem é brincadeira. Tem pessoas que pegam um versículo bíblico e se adapta à vida que ele leva e repete como uma verdade, o jeitinho que ele interpretou, e não é aquilo que o texto está dizendo. Mas por repetir tantas vezes, ele leva uma grande massa de pessoas a crer e acreditar naquilo que a Bíblia não está dizendo. Porque a Bíblia diz que se Deus é com você, quem será contra você? Porque está dizendo para você que Deus não tem nada na sua vida que Deus não possa resolver, que Ele não tenha o poder de fazer milagres na sua vida. Você está com boleto, você está com dívida, chega aos pés do seu Deus, se renda, fala assim, olha assim, eu estou com as mãos vazias, eu não tenho nem dinheiro para começar a pagar essa dívida, e começa a ter um relacionamento íntimo com Deus. Esse boleto não será maior que você, não será maior que o seu Deus. E Ele vai abrir portas para você, vai dar estratégia para você. E a Bíblia diz que se você o reconhece em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar suas veredas. Por mais que você tenha feito escolhas tortas. Lembra que eu falei que se você repetir muito uma coisa, aquilo acaba se tornando uma verdade? A gente acaba acreditando naquilo. Foi o que aconteceu. Foi a estratégia de Golias com o exército de Israel durante 40 dias. Ele gritava, vocês são fracos, vocês são incapazes, vocês são derrotados. 40 dias que o exército de Israel ouviu Golias gritando essas mentiras que se tornaram verdades dentro deles, e eles acreditaram que era exatamente do jeitinho que o inimigo estava dizendo que eles eram: fracos, incapazes e derrotados. E chega Davi, naquela situação, com o ânimo fresco, com a memória fresca de tudo que ele já tinha vivido com Deus em batalha, em protegendo as ovelhas. Ele chega com aquele ar fresco, né? Aquele ar de juventude, né? E ele não estava ali há 40 dias escutando a mesma coisa. E quando ele chega e escuta pela primeira vez, ele já consegue identificar. Peraí, quem que é esse incircunciso que insulta o nome do Deus vivo? Davi rapidamente ele consegue detectar ali que a luta ali não era só, era um insulto ao nome de Deus. Peraí, E o exército, eles não tinham esse discernimento de perceber isso. Porque Davi falou, vocês estão vendo que esse homem ele não está insultando vocês, ele está insultando Deus. E se vocês vão lutar em nome de Deus, Deus entrega Golias na mão de vocês. Mas peraí, o que estão pagando? O que vão dar para a pessoa que derrotar esses Golias? Porque é fácil. Eu já derrotei um leão, já derrotei um urso. E quando ele vai contra Golias chama ele de cachorro. Ele fala assim, olha, você vem com espadas, você vem com tudo aí, esse negócio aí importante de proteção, eu venho em nome do Senhor. Então, quando a gente não fica muito tempo ouvindo as mentiras sobre nós, que às vezes a nossa própria mente conta, e a gente acredita que a gente é incapaz, o nosso coração se enche de medo, se enche de insegurança, de comparação, e a gente começa a acreditar naquilo. A gente repete tantas vezes, eu não vou dar conta, que você não dá conta. A gente repete tantas vezes, é maior que eu, realmente essa oportunidade é muito grande, mas tem muita oposição. Para que eu fui entrar nessa porta? Meu Deus, se eu soubesse que se eu aceitasse esse emprego, eu ia ter tanta dor de cabeça, eu não tinha aceitado. Mas quem foi que abriu essa porta desse trabalho para você? Foi Deus? Quando você recebeu a notícia do trabalho, você viu claramente a mão de Deus. Sentiu paz, celebrou, comemorou. Aí quando a oposição vem e se recua, faz como Davi, avança. Faz como o menino dos 5 pães e 2 peixes. Vença o medo da insegurança, vença a comparação.
Foi o que o menininho, se ele fosse perguntar, gente, tô pensando de dar esse lanche aqui pra Jesus, o que vocês acham? O pessoal ia rir. Falar, nem vai. Porque não vai dar nem pra tampar o buraco do dente. Mas não, ele vence, porque ele crê que o que ele tem é importante. E pode ser parte do grande que Jesus poderia fazer naquele momento. Então, em nome de Jesus, o que você tem nas mãos diante das oportunidades que ele tem para você? Entrega. José, ele entrega a fidelidade dele para Deus. Maria, mãe de Jesus, ela entrega o tempo. O tempo dela. O tempo de toda a vida dela, ela entrega para Deus. Marta, um pouco resistente no começo, mas ela entrega o coração dela. Paulo entrega o tempo também dele. Ele fala, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você entende que aqui ninguém tinha nada assim extraordinário, algo assim financeiro para entregar para Deus. Deus não está esperando seu dízimo, sua oferta. Ele não está esperando que você faça um sacrifício muito grande. Ele quer que você entregue o que você tem nas mãos. Às vezes é o tempo, às vezes é a fidelidade. Porque a nossa luta lá em Efésios, Efésios 6:12, Paulo fala, nossa luta ela não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. E um dos nossos maiores inimigos está dentro da nossa própria cabeça. Somos nós aqui, ó, dentro da nossa mente. Nós acreditamos no que a nossa mente conta pra gente. E isso é uma força tão grande que nos torna exatamente aquilo que a gente pensa que a gente é. Tem gente que fala assim, tem que falar, a palavra tem poder, a palavra tem poder. Não é que a palavra tem poder. A Bíblia fala que tem palavras de vida, palavras de morte. Mas o problema é que quando você repete muito algo, a gente não percebe, mas todas as suas decisões, todos os seus passos vão na direção de realizar aquilo. Se você diz que você não dá conta, que você é incapaz, que você é um derrotado, todas as decisões que você vai fazer, o seu cérebro vai procurar resolver esse seu problema. Se você acredita que é um derrotado, então seja um derrotado. Se você acredita que é incapaz, então seja incapaz. E recue diante de todas as oportunidades. Não é que a palavra tem o poder, é a repetição do que a gente aceita entrar nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, tem o poder de nos convencer a tomar decisões, a fazer escolhas que nos levam a avançar ou a recuar diante das portas, das grandes oportunidades. Paulo fala, olha, 1 Coríntios 16:9, porque uma porta grande e eficaz se abriu e há muitos adversários. Então, ele está apenas dizendo, olha, essa é a realidade. Mas Paulo não recuou diante de nenhuma porta que se abriu, nem mesmo a da prisão. Que ele teve a oportunidade de fugir, não fugiu, porque foi uma porta, uma oportunidade que ele entrou, mesmo sendo contra tudo aquilo que o corpo dele queria, mas é uma porta, ele entrou. Poderia ter fugido, o chão tremeu, as correntes se quebraram e ele ficou ali. Porque ele sabia que o Deus que ele servia era maior do que aquela oportunidade, era maior do que os adversários. E Deus tinha um propósito. Ele fala assim, olha, eu tô preso aqui, mas o evangelho nunca foi tão expandido de uma forma tão rápida como agora que eu estou aqui na prisão. O evangelho tem crescido. A verdade sobre o Cristo tem se espalhado com muito mais potência agora que eu estou presa. Parecia que tinha que ser o contrário, ele tinha que estar livre para o evangelho explodir na terra. Mas a maioria das cartas que ele escreve dentro da prisão, dentro da cadeia. E são cartas
poderosas em Deus que têm trazido cura para os nossos dias, para a nossa vida. Nos ensinando tudo que ele aprendeu a viver em Deus. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não são assim essas prisões, não são as correntes que me seguram aqui. O que me segura aqui é a porta que abriu e eu estou aqui porque tem opositores, não é fácil. Mas aquele que me colocou aqui conhece meus inimigos, conhece a porta, a oportunidade e me conhece. Então, eu tenho já nas minhas mãos o milagre que eu preciso viver. Então, o grande milagre dos pães e peixes não foi quando tudo já estava multiplicado. O maior milagre foi aquele menino crer que o que ele tinha nas mãos seria parte do extraordinário que Jesus ia fazer naquele dia. Não despreze o que você tem nas mãos. E para de repetir para si mesmo ou de ficar investindo tempo no que drena, no que suga a sua energia e diz para sua alma repetidas vezes que você não vai conseguir, que você não vai dar conta. Invista tempo em conversar, em ter intimidade com o seu Deus, porque ele vai dizer, a porta se abriu, ela é grande, ela é eficaz, tem oposição, mas eu vou com você. Eu estou em você, eu estou com você. E você vai vencer cada um dos desafios, cada etapa. Você já tem uma vitória garantida pela presença santa do extraordinário Espírito Santo de Deus dentro de você, mostrando o caminho, dizendo, é por aqui, pode seguir. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Que você acredite que o grande milagre não é você pagar todas as suas dívidas, não é você ter o diagnóstico positivo, não é você ser curado. O grande milagre é você olhar para o que você tem nas mãos agora e conseguir enxergar que o que você tem já é milagre. Pai, em nome de Jesus, perdoa por não enxergarmos que só de estarmos vivos agora, respirando, já é milagre. Tudo que nós vivemos, todas as portas que entramos, que o Senhor desenhou para que estivéssemos, tudo tem vida, tem oposição, mas tem vitória. Tem adversários, mas tem estratégia. Tem a tua presença. E esse é o grande milagre. A presença do Senhor dentro de nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Um cheiro, meus TikTokers.